Olá, seja bem-vindo à Voz Popular. Hoje o bate-papo é sobre o mundo sindical. Estou aqui com o Valcir, nosso convidado técnico. Bom dia. Mas o nosso entrevistado de hoje é Edson Dornelles. Ele é diretor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado, bom dia a todos que nos ouvem. Bom, vamos começar primeiro compreendendo, né, a nossa audiência, compreender qual é o papel, antes de tudo, do sindicato. Eu começaria construindo assim o raciocínio. Os sindicatos eles são essenciais à democracia. Tá? Assim como a democracia é essencial para a vida política e social de um país, os sindicatos são entidades que representam essa relação democrática. Os sindicatos defendem diretamente os interesses individuais e coletivos dos trabalhadores. Portanto, há uma essencialidade. Os sindicatos são essenciais na vida do trabalhador. Sem a presença do sindicato, sobretudo atuante, efetivo, não existe no país, por exemplo, regras ou leis que determinem que as empresas façam reajuste de salários, repasse qualquer ganho para o trabalhador, porque não existe uma obrigatoriedade. Isso ocorre por conta da ação que os sindicatos desenvolvem e, sobretudo, porque os sindicatos têm um status constitucional. É um reconhecimento, uma garantia constitucional da existência dos sindicatos, do direito à negociação coletiva, da intervenção sindical nas negociações coletivas. Então, os sindicatos têm um papel muito importante e fundamental na sociedade democrática, o que nós não vivenciávamos e não víamos na época da ditadura que esse país passou, né? Havia intervenção dos sindicatos, e isso se dá exatamente pelo objetivo de evitar com que os sindicatos tenham o seu potencial reivindicatório, que extrapola só a questão salarial. Ela é uma das mais importantes, mas os sindicatos constrói nas negociações uma dimensão mais ampla de direitos, né, que vai com cláusulas sociais, por exemplo, com garantias de alguns benefícios adicionais, não previstos, inclusive, em lei, que só é possível a partir da negociação. Acho que essa pergunta é importante, né, Valcir? Para elucidar, porque existe muita... Vamos falar na fake news, né, que é a onda do momento, sobre as coisas. E o sindicato, principalmente, né? Às vezes a população não tem muita noção, sabe que existe, mas não tem muita noção, né? Eu que trabalho ali com a galera, converso diariamente, e às vezes acha que não é importante. Então, essa pergunta é bem importante para elucidar a importância do sindicato para o trabalhador brasileiro, né, Valcir? Exatamente. O sindicato sempre foi importante para todos os trabalhadores e cada vez mais a participação do sindicato é essencial. Não é à toa que tentam derrubar o sindicato todos os dias, porque sem o sindicato não existe um trabalhador bem remunerado, ainda mais em tempos difíceis, onde o capital quer cada vez mais abocanhar os resultados, os lucros que se adquire através dos braços humanos, dos braços dos trabalhadores. Então, tem que ter alguém que faça a pressão sempre. No nosso caso, é nós, né, meu companheiro, e nesse caso é o Edson que está sendo entrevistado hoje. E certamente sempre iremos resistir a qualquer desmando contra os trabalhadores brasileiros. Ele chamou aqui hoje, Edson, para falar de uma conquista muito importante que recentemente o sindicato conquistou. Queria que tu falasse um pouco sobre essa conquista. Mas eu vou só adendar ali. O Valcir fez uma observação muito importante, e eu queria também, talvez, trazer um pouco mais amplamente por que a sociedade não entende, ou se entende, tem uma visão distorção, distorcida, né? Distorcida. Está na síntese do que foi dito pelo Valcir. Há uma disputa no mundo do trabalho, no mundo da relação capital e trabalho, em que os donos do capital se valem de um mecanismo muito sutil, que é a ideologia. A ideologia é essa que vai passando a ideia sutilmente, né, dissimulando a todo tempo ou disseminando a todo tempo, né, que os sindicatos não servem para isso, que os sindicatos... A ideia fundamental é tirar a potência dos sindicatos, porque, figurativamente, eu sempre gosto da ideia de que o sindicato e a base social, os trabalhadores, essa ideologia tem como objetivo manter adormecido esse urso.
né, essa categoria que tem essa potência de poder lutar por mais e melhores condições de trabalho e salário, que não só estão nesse espectro, mas está nas relações de trabalho, nas relações sociais de trabalho, a questão do combate ao assédio sexual no trabalho e outras questões, né? A exploração com simulações de relações de trabalho não oficiais, né? Através de cooperativas ou terceirizadas, que tem como objetivo fraudar, inclusive, né? Fraudar as relações de trabalho. Então, na linha do que o Valcir resume, eu penso isso. Há um mecanismo que é sutil, que se vale de todos os seus instrumentos, seja através dos meios de comunicação, porque nunca é posto uma imagem positiva, né? Sim. É sempre a ideia né, que os sindicatos são do conflito, ou são radicais, ou são comunistas, ou são vinculados a uma corrente ideológica. Em verdade, o movimento sindical, historicamente, ele traz uma vertente anarco-sindical, ele traz, aqui no Brasil, sobretudo, né? Ele se constitui a partir da vinda aí das imigrações italianas, que trazem junto consigo, né, essa tradição de luta já organizada. Mas a essência do sindicato, na sua origem, é ser entidades cooperativas, entidades que tinham como objetivo reunir as pessoas para juntos, reunidos, enfrentar e resolver os seus problemas coletivamente, né? Então, isso vai passando, né? E me parece que combater os sindicatos tem essa ideia, porque eu lembro, Valcir, de não poucas, mas de muitas momentos nossos em Porta de Fábrica, teve uma que eu achei muito expressiva e dá conta disso, né? A pergunta foi: vocês vão chamar o prefeito para vir negociar por salário? Vocês vão chamar o governador para vir negociar por salário? Vocês vão chamar o pastor para vir negociar por salário? Não, porque é o sindicato. Resta ao sindicato esse papel e essa função constitucional. Porque nem a OAB, eu sou advogado, nem a OAB vai vir aqui em Gravataí e fazer negociação coletiva pelos metalúrgicos. Isso é uma função do sindicato. E que vai, eu diria que depois da reforma trabalhista, inclusive, uma reforma trabalhista que objetivou enfraquecer enormemente os sindicatos, fechando muitos sindicatos, e eu não vou entrar no mérito, porque a questão não é os sindicatos tinham ou não atividades, mas a questão é o ataque institucional a uma entidade, né, que tem um histórico de luta, né, e de defesa do trabalho, deve ter esse comportamento. Então, acho que a ideologia ela tem como esse objetivo, realmente, distorcer e controlar, né? Então, imagina que dentro da fábrica, no cotidiano, o trabalhador também não consegue ter toda essa dimensão. Ele não conseguiu ainda perceber. Porque, mas, veja bem, é diariamente, né? É diariamente um processo em que a empresa tenta desconstruir a importância do sindicato. Porque ela é a única que entende a importância do sindicato. Né? A única que tem clareza que os sindicatos organizados no chão de fábrica têm um poder de dialogar com correlação de forças. Né? E não é nem nós, inclusive o nosso sindicato, sobre hipótese alguma, se propugna ou se pensa em disputar os meios de produção. Sim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então vamos para essa conquista recente perfeito, agora. Perfeito. Pois então, é bem oportuno, acho que ontem o nosso sindicato teve um momento importante na nossa categoria. É uma tradição nossa, é uma marca do nosso sindicato. Ele, inclusive, ele é um sindicato moderno, democrático e de resultados. O Singra se constitui nessa tríade, né? Moderno, democrático e de resultado. E a essência também não é só a luta pela luta, mas a essência é entregar resultados também, porque é isso que o sindicato tem que proteger a massa salarial, proteger o poder de compra do trabalhador, né? E aí nós temos aqui, sobretudo no sindicato do Singra, em Gravataí, nós temos anualmente 4 frentes de negociação com segmentos empresariais patronais, né? Nós temos o segmento ali da montadora e as empresas sistemistas, que é ali por mês de abril, né? A database é essa
oportunidade que tem, né, de estabelecer acordos ou convenções coletivas. E depois nós temos, em setembro, nós temos uma frente de negociações com os sindicatos do setor metal mecânico, eletroeletrônico, máquinas agrícolas e reparação de veículos. Então, o sindicato abrange essa categoria social e profissional. E nesse mês de setembro, nós encerramos a negociação com o Cimetal, setor metal mecânico e eletroeletrônico, no qual obtivemos um resultado satisfatório, né, fruto de um processo longo de negociação. Nunca é fácil, né? Nós tivemos na mesa da negociação, porque a mesa da negociação é um processo de convencimento e autoconvencimento, é um processo de persuasão e persuasão, né? Sim. A mesa da negociação é o momento que a gente leva com muita intensidade essa carga, né, reivindicatória dos trabalhadores. E faço um parênteses, né? Quem autoriza o sindicato a fazer a negociação é a categoria. São os trabalhadores. São os trabalhadores. Então, para isso, o sindicato toma todas as medidas jurídicas, né? Realiza assembleias amplas, com ampla publicidade, com pautas definidas. Essas assembleias acontecem onde? Nós temos aqui uma experiência que também é de Gravataí, uma experiência... Para saber como é a participação, né, a- do trabalhador nas assembleias, né, desse Isso. interesse deles de estarem lá. Tradicionalmente, a gente observa, assim, no nosso ramo, né, setor sindical metalúrgico, tá? Normalmente os sindicatos, nessa primeira assembleia de tirada de reivindicatória, de pauta, normalmente eles realizam isso na sua própria sede sindical, realizam lá na sua sede, tá? E o nosso sindicato, ao longo dos anos, fez a opção de ir ao encontro do trabalhador, ir para as portas de fábrica, Interessante. no sentido de aproximar mais, né, o trabalhador desse primeiro momento, que talvez seja o momento mais importante à medida que é onde se define o que se vai pleitear junto aos empresários, aos patrões. Então, o sindicato tem uma tradição aqui de realizar, inclusive, assembleias 2 dias, né? São 2 dias que são feitas assembleias para permitir o máximo de envolvimento. E tem um outro fenômeno também que é novo. Nós aqui já vivenciávamos, desde a vinda da GM, nós aqui vivenciávamos uma trajetória e um entendimento de que realizar grandes assembleias, né? Grandes assembleias é tão importante para a empresa quanto para os trabalhadores e o sindicato. Evita com que haja ruídos depois, né, na comunicação, e evita que uma assembleia que não haja essa grande participação, não seja representativa e massiva, ela permite que meia dúzia de pessoas somente parem, talvez aquelas mais dispostas a um sentimento mais forte, né? E isso pode destoar do sentimento geral, né? Então, o sindicato cuida muito, o Singra cuida muito de ter essa proximidade, e essa questão lá do complexo, ela foi se espraiando também para o resto da categoria, porque aqui, em particular, nada é fácil, tá? Essa relação não é flores, não é primavera o ano todo, sabe? Todo dia do ano. É uma relação conturbada, porque é esse conflito de interesse permanente, né? Permanente, há um tensionamento em torno desse conflito de interesse. Os que geram a riqueza, geram o faturamento das empresas, querem ser mais reconhecidos, querem ter uma remuneração mais digna, querem ter melhores condições de vida e trabalho. E de outro lado, as empresas resistem, né? Querem aumentar os seus ganhos, né? Querem maximizar os seus lucros, elas querem repassar para os seus acionistas cada vez mais dividendos, né? Então, essa é uma questão de conflito permanente nesse sentido. Então, nós saímos dessa negociação depois de um longo debate, de uma longa discussão, de tensionamento, né, com aumento real de salário, né? Essa é uma questão que, desde a reforma trabalhista, né, do Temer, lá, que objetivou muito bem, enfraquecer uma das entidades que mais representa e está mais diretamente relacionada à vida do trabalhador, que é os sindicatos. Então, procurou enfraquecê-los, de um lado. E nós
este ano fechamos um bom acordo nesse sentido, recompondo aí a partir de aumento real. Não é, a inflação também foi de 5,05 no nosso caso, né? E o 5,05 e o reajuste foi de 6,20, né? Então, nós não estamos falando assim estamos falando de discussões, né? Que tu veja que ela é assim meio conta-gota esse Sim. processo, Há né? quanto tempo essa luta para conseguir esse? Há quanto tempo esse trabalhador estava aí sem reajuste? Não, reajuste é assim, ó. Ou sem esse aumento real, como você Perfeito, falou, né? porque Aumento real. o sindicato de Gravataí, o Singra, em particular, vamos falar de nós aqui, né, o Singra, não fecha acordos abaixo da inflação. Então, isso é um princípio, não fecha acordos abaixo Sim. da inflação. Então, o setor metal mecânico, por exemplo, eletroeletrônico, os acordos, não teve um acordo ao longo dessas 2 décadas abaixo da inflação. Nós tivemos picos, inclusive, nós tivemos pico nos períodos do Lula e da Dilma. Os sindicatos tinham aí, no Brasil, né, uma crescente de aumento real de salário. E foi interrompida, né? E agora a gente percebe, no Brasil, inclusive, né, o Diese tem já esse mapeamento, a gente percebe que os sindicatos conseguem retomar esse processo de ganhos reais ou aumento real de salário. O mais importante também, Edson, é que nós conseguimos o VA, o Vale Alimentação, já no complexo automotivo. Estamos caminhando também para o restante da categoria. Claro que é uma discussão longa, isso não é fácil, mas o PPR, por exemplo, a participação nos lucros ou resultados, nós temos cada vez mais, está crescendo a nossa participação. No complexo, esse ano a GM vai dar 16.750, sistemistas 9.300 e alguma coisa, eu acho que um pouco mais, até eu não tenho exato, aqui acho que 700 por aí, 9.700, e isso parece que se torna assim uma questão de costume, mas não é uma questão de costume, é uma questão que é negociado, todo ano a gente negocia. E, infelizmente, às vezes a comunicação não é fácil. Agora, nós, com a parceria aqui com o Maico da Sonido, nós estamos trabalhando para que os trabalhadores tenham uma informação assim mais, digamos, mais esmiuçada, assim que ele entenda um pouco mais. As nossas assembleias, ontem eu me emocionei, cheguei a ficar arrepiado, porque a gente faz grandes assembleias no complexo automotivo. Mas como foi ontem na Dana, na Mundial, na VEG, na TDK, em toda parte, assim, grandes assembleias. E nós temos um diferencial que sempre tivemos, que se a pessoa tem algo para nos dizer, ela nos diz na hora. Não vai nos mandar recado, não vai ficar de tititi, vai chegar e vai nos falar. Então, acontece de vez em quando descontentamentos, desentendimentos, porque ninguém é obrigado a concordar contigo o tempo todo, e nem nós queremos isso, mas a pessoa tem que reconhecer que o sindicato se puxa. E por isso as campanhas para acabar com os sindicatos. Ninguém se pega nos pontos positivos, como é esse nosso aqui. Agora, se tiver um ponto negativo... Sai tudo, toda a mídia. É um rastrilho de pólvora, sai na mídia inteira. Agora, a maioria, certamente 99%, é de bons exemplos, mas daí não sai. E no meu ponto de vista, eu acho que a geração Z está dando uma resposta boa, pode ser um tema para outro dia que tu vem aqui. É interessantíssimo falar sobre isso. Porque o que acontece? A geração Z já não aceita mais esse tipo de coisa. Mudou o perfil do trabalhador, né? Então, as empresas estão correndo atrás de funcionário e não conseguem. Pegou bem. E aí dizem que os jovens não querem mais trabalhar. Não. Os jovens querem trabalhar, mas querem um salário de dignidade. Não se submetem mais, né, Valcir? Exatamente. Hoje em dia, tu não consegue numa pizzaria com o salário que tu ganha. Olha, no tempo que eu namorava ainda era um pouco melhor, porque a coisa não é fácil. O sujeito vai sair com a namorada, daqui a pouco o salário não dá para ir um dia numa pizzaria. E tudo aumenta os serviços básicos, tipo a taxa de água, a taxa de luz, aumenta tudo, aluguel, prestação da casa,
mas o salário os sindicatos têm que estar brigando. Já diria o professor Raimundo, né? E o salário, ó... É, exatamente. Perfeito. Então é isso, eu fiquei emocionado antes até, acho que o nosso site tem que divulgar essa matéria bem, entrevistar o Edson nesse sentido, que ele conduziu essa negociação, e é bem importante isso. Hoje ou amanhã nós estamos negociando com o complexo automotivo, por exemplo, para baixar os volumes de produção para que nós consigamos atingir as metas estabelecidas, porque nós fizemos a nossa parte. Vender automóveis não é conosco, embora eu defendo os automóveis da companhia, só uso automóveis da companhia porque trabalho lá e acho interessante. Se não trabalhasse, também usaria, porque o que tem aí é uma... digamos, é uma polêmica muito grande sobre a correia banhada a óleo, mas nós usamos há anos os carros da companhia e nunca deu nada, tia. Nem é polêmica, é uma campanha desonesta, uma campanha sórdida de outros segmentos que tem como objetivo atacar realmente a companhia nesse sentido, né? De passar a ideia, e disseminou isso de um jeito maluco nas redes, que é o fake, né? Sim. De disseminar de que... Eu também, quantos anos andei com carro, não tive nenhum problema, né? Agora, o cara põe lá azeite de cozinha dentro do motor do carro, lógico que não vai ter como, né? Mas então é isso, vamos conversando cada vez mais. Inclusive, nós estamos pensando aqui, Edson, conversando sobre um torneio... verdade. Sobre um torneio de bombacha, um torneio de rock, para começar a reunir o povo para jogar futebol, para se divertir, para a questão A gente não quer só comida. Exatamente, a gente quer bebida para a questão do teatro. Ótimo. Eu acho que o destino colocou essas pessoas maravilhosas no nosso caminho aqui. Perfeito. E aproveitando aqui, vai estrear logo aqui Os Loucos de Atirar Pedra. Um pastor, uma macumbeira... uma rebelde e um idealista. Então, com a pauta séria, mas de vez em quando tem um pouco de graça. Por exemplo, eu de vez em quando me esqueço de tomar o meu remédio para esquecimento. Daí me pergunto, mas qual é o remédio? De repente é aqui na farmácia. Digo, é que eu me esqueci, eu realmente não sei. Essa semana, ontem, uma pessoa foi levar uma encomenda lá em casa e daí me perguntou que cor é a tua casa? Eu tô falando sério, tio. É a única da rua. Tava junto comigo. Ele tava junto comigo, daí disse, olha, eu realmente me esqueci da cor da minha casa, não me leve a mal. Mas... essa correria, tia, tá deixando o povo cada vez mais estressado, o povo tá cada vez mais cansado, e isso a gente tem que cuidar muito, porque isso também entra daqui a pouco pro rol da incompetência. Para dizer que a pessoa é incompetente, não, a pessoa tá que já né? Não aguenta mais. Mas tá, vamos deixar livre para o companheiro falar. Mas eu acho que esse gancho da geração Z é interessante. Eu não tenho assim, não sou um estudioso. A gente acompanha assim informações de alguns. A gente não é estudioso, mas a gente sabe. Nós somos populares. Não tenho dúvida. A gente está no dia a dia, né? Essa situação está no... Mas é interessante porque é um conflito. Primeiro que é um conflito, nós estamos vivendo uma questão geracional. Sim, e uma transformação, né? Uma revolução digital que muda muito o perfil do trabalhador também. Muda. Então tem uma questão geracional posta, sobretudo, e esse geracional é se olhar no espelho e perguntar o que eu identifico numa geração dos pais, por exemplo, e o que eu não me proponho a repetir e replicar nessa geração, né? Então, portanto, e aí acaba gerando um conflito, acaba surgindo um falso conflito geracional. Eu dou um exemplo só assim, para ter uma dimensão, não é raro a gente confrontar e escutar de pessoas mais velhas, né, que no meu tempo era assado, que no meu tempo era cozido. Cada um no seu tempo. E eu ouvi aquela palavra, estão tudo vagabundo, não querem trabalhar. A gente ouve muito isso, né? Cada um no seu tempo, né? Eu até tenho uns amigos de um tempo muito, que não é sindical, é de um outro segmento, que em dado momento, porque a gente passou nesse país, inclusive, passamos por profundas turbulências, né? Desde o advento aí do bolsonarismo, se retomando aí os integralistas se reencontrando
junto com os porões da Uhum. ditadura, se reencontrando aí num caldo de cultura bolsonarista, né, conservadora, reacionária, etc e tal, né? E esses meus conhecidos, eles foram capturados por essa coisa, se sentiram representados nessa bolha aí, e questionavam e se queixavam, na verdade. Eu ficava refletindo, né? Se queixavam que a filha estava questionando ele em casa, que a filha está na faculdade e se aliou lá com pensamentos progressistas. A outra, porque. Eu disse, mas, cara, se tu criou um filho na dimensão do amor, na dimensão do carinho, para construir um sujeito que pensa, que tem autonomia, tu tá. Pô, ele é esse sujeito que tu está construindo, ou melhor, que está se gestando aí, né? Construindo é uma boa, né? Que tá se gestando. Está se gestando. Então, portanto, eu lembro de ti, quando tu tinha 18, que tu questionava teus pais, que questionava os valores da tua época, e coisa assim. Agora parece que tu Esqueceu. enfim, mas essa geração Z, ela traz um pouco isso, me parece muito assim. Os tempos são outros, sobretudo, nós estamos. Tá aí, nós estamos vendo doenças profundas, inclusive por conta dessa loucura das redes digitais. Tem como como toda a tecnologia, ela aplicada é o que define, né? Como diria um bolsonarista, o celular não faz mal para ninguém, é a pessoa que faz o mal por si só. Na verdade, a estrutura montada, Sim. né, hoje de Big Techs, etc e tal, é para manipular. Né? O meio influencia, né? Total. Isso parece George Orwell, aqui, 1982. Claro. Né? Assim, há um controle muito grande, numa dimensão capaz, inclusive, a gente não tinha, em 2016, a gente não tinha ainda, era ainda muito incipiente, mas em 2016, essa experiência foi feita no Brasil. 2013, na verdade, nas jornadas de 2013, a famosa Primavera Árabe, etc. Sim. E tal, a interferência dessas big techs para manipular a sociedade e canalizar o ódio, porque ela monetiza com ódio, né? É impressionante a gente não ter a noção ainda que esse mundo deep aí, esse mundo dark, ele é para monetizar. Os caras captaram isso como um grande negócio e usam manipulação como ferramenta, né? Como meio para criar influências, etc. E tal. E essa geração está enlouquecida, está todo mundo nessa. Nós estamos passando por isso, eles estão passando por isso, tá tudo muito. Está muito assim. Como diz o Balmer, né? Está muito líquido. Muito. Está tudo muito líquido. Ainda mais com a era dessa globalização, mais ainda, né? Eu acho que essa questão da geração Z, a gente tem que marcar um episódio só para se aprofundar nisso, porque eu tenho um filho de 21 anos, né? E ele quis entrar no mercado de trabalho antes dos 18, ele já estava naquela coisa, quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar. Começou a trabalhar, ele começou com aquela rotatividade de emprego. Que a gente sabe muito bem que é justamente disso. É um chefe que abusa, é um chefe que não sei o quê, e aí já se sente desestimulado de ir, e aí fica 10 horas dentro de uma firma, num fábrica de chão, 2 horas só em transporte, não vive, sempre cansado, e um jovem, e a gente começa, eu, observadora que sou, começo a observar os estímulos que fazem ele desistir daquele trabalho. Não acho que essa questão da geração Z, a gente tem que marcar um episódio, Valcir, só para falar sobre isso, sobre o perfil do trabalhador e como as fábricas também estão se preparando para porque ele vai ter que renovar, a população vai envelhecendo, vai ter que renovar os seus trabalhadores e como ela está se preparando para aceitar essa geração, para que consiga prender esse trabalhador também, né? Me permita uma questão, Pedrito. Possivelmente com a inteligência artificial, as empresas não estão pensando mais no fator humano. Isso vem há muito tempo. Nós aqui trabalhamos, nós conhecemos o compadre Edson Dornelles aqui, lá na antiga Ziv Hércules, chegou a ter quase 9.000 trabalhadores. Era um formigueiro humano. Hoje a empresa tem o quê? 1.400, 1.500 por aí? O grupo, né? Porque Gravataí está com 800 empregados. Então, o que acontece nesse sentido? E não sei, na Mundial, acho que nem a inteligência artificial nem entrou ainda, no meu ponto de vista, não tenho contato. A automação já é um tipo de inteligência ali que já veio substituindo, né? Mas certamente daqui a 10 anos a mão humana assim, vai ser muito restrita. Teremos um outro embate pela frente, talvez uma renda universal, como o próprio Elon Musk já
se obrigou a falar nisso, porque daqui a pouco o consumo vai perder, não se tem poder de consumo. Todo mundo pensa, então a Uber tem pensado em carro autônomo, tem falado muito isso, que daqui 10 anos não existirá mais motoristas. Todo mundo pensa no avanço tecnológico artificial. Daqui a pouco não vai ter mais indústria, nós vamos ter que começar a repensar isso tudo. Talvez seja o último suspiro que a geração Z, ou a geração Y até, eu também não entendo muito isso a fundo, mas que esse povo esteja dando. Vamos ter que repensar e vamos ter uma peleia muito grande para quem vem pela frente aí. E interessante, a questão da IA, é interessante. Ontem, o nosso presidente, nosso representante, né, do Brasil, lá na abertura das Nações Unidas, que teve, por sinal, bom, a imprensa internacional toda está repercutindo. Fez até o Trump fazer o L, né? Tamanho. Não, o Trump fez até o L. O Lula entrou com 1,5 metro de altura naquela conferência e saiu com 5 metros de altura. Uma coisa impressionante. Impressionante. Não é eu que estou só. Não é a minha opinião pura e simples. A mídia internacional toda, né, está se reportando a isso. E há os que dizem que o Trump não aceita, não gosta de quem se submete a ele. Ele não gosta ele gosta de quem enfrenta ele. Exato. Então, se alguém orientou o Lula, orientou bem, muito bem. A psicologia do cara. Mas ontem o Lula disse uma coisa que é interessante sobre uma das Big Techs, que não pode ser um mundo sem lei, né? Claro. Que tá, inclusive o Brasil deu uma resposta com aquela denúncia da adultização das crianças, né? Phelps, né? O Brasil deu uma rápida, e o Lula ontem citou isso, né? Deu uma rápida resposta para punir e controlar esse universo, né? Onde as nossas crianças estão frágeis, estão vulnerabilizadas. E é impossível restringi-las desse mundo. Não tenha dúvida. Então tem que regular nesse sentido, não é cercear, proibir, mas é regular e punir, porque aqui o canal aqui, se fizer ou ofender alguém, né, injuriar alguém, ou caluniar alguém, que vai responder na forma da lei. As Big Techs e isso é a liberdade de expressão, né? Você pode falar o que você quiser, mas esteja pronto para arcar com as consequências. Né? Então, esse é um aspecto. E ontem ele comentou uma coisa que eu achei que eu já havia escutado o Nicoleles, que é um dos grandes pensadores da atualidade, né, na área da inteligência artificial. O Lula ontem chamou atenção, pasmem nós aqui em Eldorado querem instalar uma data center. Uma data center. Nossa. A data center, na Califórnia já está tendo um problema sério, porque ela compete direto com o consumo exagerado de energia. Água. E água também. Né? E ela precisa de muita água para se refrigerar. Então, a inteligência artificial é uma sacada, vamos combinar, né? Sem direito autoral. Né? É uma sacada sem direito autoral. Quer dizer, toda a produção da humanidade, tudo que foi a humanidade produziu de saberes, de conhecimento, de informação, está sendo tudo processado, digitalizado, tudo trabalhado. Né? Ontem eu escutei o Reinaldo Azevedo, que eu gosto de escutar o Reinaldo Azevedo. Seria o trabalho morto, Edson, que nós estudamos na universidade. O trabalho Karl morto. Marx. Exatamente. É uma questão que está aqui no meu roteiro para fazer a citação. Está prevendo já. Ontem eu estava voltando para Porto Alegre, depois da assembleia maravilhosa que nós fizemos ali na Digicom, né? Eu estava voltando para casa e escutando rádio, eu boto lá eu me abasteço um pouco do Reinaldo Azevedo, eu acho que ele tem, como jornalista, ele é um jornalista muito crítico, eu acho, e continua um jornalista crítico mesmo, toda a trajetória dele. E ele está afastado da rádio, ele está afastado, está se recuperando de um problema problema de saúde, está se recuperando. Pasme, ele estava falando no rádio, era a voz dele no rádio. Ele fez o texto, ele escreveu o texto, jogaram para inteligência artificial de voz e ela... Pegaram os padrões da voz dele e replicou. Eu escutei isso um dia desses. E replicou. Então, eis aí um alerta, um risco enorme. Nós vamos ter logo em seguida a eleição do Brasil. O Brasil é um laboratório, o Brasil tem virado laboratório nas últimas décadas, né,
do que eu chamaria essas teorias aí que tem como objetivo conspirar, tem como objetivo disseminar toda forma de distorção na sociedade. Eu fico imaginando ano que vem nós vamos ter eleição e o risco que é, porque as pessoas já estão suscetíveis, né? Sim. Tem as pessoas suscetíveis, já estão suscetíveis, né? A eleição, o Obama foi o primeiro cara, que interessante, né? O Obama foi o primeiro cara a se valer dos dados do Google, né? O famoso caso Cambridge, né? Sim. Usar para fazer um perfil, né? Mapear o território americano a partir dos perfis de acessos que as pessoas têm, que a gente é controlado o tempo todo. Sim, e descobrir quais os assuntos, quais são as preferências, as né? preferências. E ele já direcionou naquela época, com menor potência do que agora tá essas ferramentas, agora? Ele já usou naquele momento, tanto que teve uma grande denúncia, um escândalo, que é a Priester, né? Bom, enfim. Então, a inteligência nesse sentido, ela é um caminho sem volta, e por isso que quando o Lula comentou, do controle, que eu achei importante, que é a regulação, né, das big techs na terra de ninguém, não pode ser assim, e a outra que é as data centers serem ecologicamente sustentáveis, né? Veja o quanto o Brasil já está muito preocupado com energias limpas, está muito preocupado com essas questões. E é um dos países, inclusive, que tem mais oferta de energias limpas, né, no mundo, né? Disponível, né? Então, faço um pequeno... Vou dar uma degredida aqui, voltar um pouco para a mesa da negociação com o sindicato patronal, Cimetal. Das questões postas lá de dificuldades foi a questão da taxação. Veja bem, a conjuntura do momento está difícil para atender o pleito dos trabalhadores, porque nós estamos aí com uma taxação. E a pergunta que não quis calar, né, foi como parece que fomos nós brasileiros que criamos o problema. É uma coisa recai sobre nós. Parece que a gente que criou o problema e agora nós vamos ter que resolver o problema, e se nós não resolvermos... Então, assim, é uma concepção de má vontade com as coisas, sabe? É uma má vontade com as coisas. Porque, de uma forma ou de outra, o Brasil, e aí são os dados do governo, porque eu não estou aqui para falar do governo, mas a gente é brasileiro e é influenciado por todas as medidas erradas, certas ou mais ou menos, né, do governo. Influencia a sociedade, mas, a bem da verdade, o Brasil está passando super bem por esse processo. Nós tivemos uma única fábrica importante, é lógico, aqui da nossa região, que está enfrentando um problema, mas é um problema conjuntural, né? Não é estrutural, um problema porque ela exporta muito. Ela exporta muito. Né? Aqui de Gravataí. Aqui de Gravataí. E ela manifestou essa dificuldade. Ela inclusive, vai dispor, né, pela primeira vez nos seus 40 anos, de férias coletivas. Nunca deu férias coletivas, vai dar férias coletivas para tentar fazer um controle de estoque, aquelas coisas que tem que regular. Então, veja como a discussão da taxação refletiu na discussão da mesa com os trabalhadores e os representantes das empresas, né? O que isso tem a ver conosco, né? E outra questão que o Valcir falou muito bem, né, que mostra a essência do sindicato, que o sindicato não só discute reajuste, né? Nós temos cláusulas ali que são ajuda de custo ao estudante, ajuda à formação profissional, coisas que não estão obrigando, né? A questão do vale alimentação. O trabalhador nem quer vale alimentação. Se ele estiver recebendo um excelente salário que pague, né, dê conta das suas despesas do mês, o vale alimentação não seria uma demanda. Ele surge porque a gente precisa melhorar esse padrão e não é mais impressionante. E o melhor de tudo, não é impressionante, é o melhor de tudo, que tem previsão tributária, inclusive. Né? Não é tão, para o empresário não é caro, não é caro ele fazer uma concessão desse benefício que acaba compondo a remuneração do trabalhador e alivia muito, né, no orçamento familiar dele. Então, é uma conquista que não tem lei que obrigue as empresas a praticar, e o sindicato tem conseguido, com muita competência, com muita articulação com os trabalhadores, posto essas conquistas também. E o PPR, que é interessante, e você falou muito bem, nós temos uma legislação,
Mas quem for ler essa legislação vai dizer, mas que legislação é essa, né? Sabe aquelas legislação que lá no último artigo, são 6 artigozinhos. Lá no último artigo fala do comércio terá o direito de trabalhar aos domingos. O Jabuti foi... O Antônio Carlos Magalhães foi quem relatou essa lei na época e botou esse Jabuti. Mas é uma lei que é uma oportunidade que se tem e o espírito dela é... Primeiro que ela é facultativa. Porque quando não obriga, ela é faculta. Sim. Né? Então, apesar disso, o sindicato tem conquistado acordos coletivos de participação de resultados, né? Que tem sido, em dada medida, e a gente faz esse diálogo com muitas empresas para demonstrar para muitas empresas que, se a bem da verdade o empresário reclama que dando 1%, isso reflete nos encargos sociais, então tem um custo mais do que 1%, não é 1%, acaba sendo 2%, aumento real, por exemplo, né? Ou repor a inflação, né? Tem um efeito de encargos sociais. O PPR, que a gente chama, né? Programa de Participação de Resultados, de outra parte, ele desonera, o empresário não paga nenhum imposto sobre isso. Quem paga, inclusive, recai sobre o trabalhador. Se ele passa da faixa, né? Sim. Que entra no imposto de renda, ele tem uma faixa, ele tem uma tabela especial para participar do PPR, que não deveria ter um desconto sequer. 1 centavo de desconto. Né? Porque os empresários têm os seus dividendos, que joga para dentro do lucro, do custo operacional das empresas, e ele não tributa. Não tributa. Então, aí o trabalhador vai lá e tributa. Gerou a receita da empresa, gerou a lucratividade da empresa, lutou porque a empresa não tem disposição de dar, assim, não é assim, hoje eu levantei sorrindo e estou a fim de dar 16 mil de PPR lá na GM. 16.700. Precisamente, 16.700. Mais de 16 mil. Ele não levantou um belo disse, sabe uma coisa? Hoje eu tô bonzinho. Não, é muita peleia. É muita discussão, é muita articulação com os trabalhadores. Então, esse é um aspecto que é importante, né? Também que o sindicato em Gravataí, nós temos tido permanentemente a campanha de nenhum metalúrgico sem PPR. Né? Então, tem empresas que resistem, não querem discutir, não querem negociar, é uma coisa absurda. Né? É um dinheiro barato, do ponto de vista não tem encargos nenhum, né? Mas ela gera, e está comprovado aí, não é eu, estudos já feitos, ela gera um ganho de produtividade, ela gera porque se tu gera motivação, se ela acaba sendo motivacional, porque o trabalhador, né, olha para aquele objetivo ali e ele vai ganhar mais por conta desse objetivo, ela gera ganho de produtividade. Então, é uma excelente ferramenta que o Sindicato de Gravataí permanentemente negocia e é de conflito, viu? Não é simples assim esse negócio. Valcir, antes da gente encerrar, né, nosso bate-papo aqui, tu falaste uma coisa sobre a comunicação, né, do sindicato. E eu, como comunicadora, fico pensando muito nessa questão da comunicação, né? Quais são as estratégias que vocês pensam, ou se tem pessoas que pensam só nessas estratégias de aproximação com o chão de fábrica, né, de comunicar, ou vocês estão lá diariamente? Como é que vocês trabalham essa questão da comunicação? Porque, como tu mencionou, quando o sindicato consegue um benefício ou vence uma luta, praticamente não ouvimos falar, né? Estamos aqui hoje falando, que bom, né? Mas quando tem algum atrito, algum conflito, aí tá lá estampado em toda a mídia. Quais são as estratégias que o sindicato pensa para mudar essa visão, para se aproximar do trabalhador, para estar no chão de fábrica? Já tem ferramentas ou não tem? No meu ponto de vista, a gente tem que trabalhar muito com as redes sociais. Nós trabalhamos também na porta de fábrica, em alguns locais no interior da fábrica, que é uma conquista que a gente teve. Nós temos aqui lá uns 4 a 5 mil trabalhadores metalúrgicos no complexo automotivo, que a gente conversa com o povo todos os dias. Até hoje o nosso pessoal deve estar lá. Na parte da noite a gente estará lá conversando com os trabalhadores. Mas, no meu ponto de vista, eu vejo muito restrita essa questão da comunicação. Os sindicatos metalúrgicos de Gravataí faz parte
da direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores, a gente se comunica. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião global dos trabalhadores da GM, do mundo todo, onde é colocado o momento da empresa, por que momento a empresa passa. Mas nós temos isso porque são todas centrais sindicais organizadas. Mas em questão de comunicação, nós estamos perdendo de goleada. Tanto é que a gente perde de goleada porque talvez a gente não pense muito nisso. Vamos ter que pensar daqui para adiante, porque se tu fizer uma análise, nesse momento nós não estamos aqui para contrapor isso, né, nesse debate, mas tem a grande maioria no Congresso Nacional são deputados empresários ou deputados fazendeiros. Olha, tem hoje lá o Vicentinho, tem o Paim, tem o Paulinho da Força, que trabalha com os trabalhadores, não dá para negar que nessas questões ele trabalha também em alguns projetos. Então, a gente tem que parar e repensar e refazer esse debate. Talvez a gente tenha que aparar algumas arestas ainda, que o movimento sindical vai se dividindo, e chega um momento que tu tem que parar e repensar e reconversar as questões. E basta tu fazer uma análise lá da antiga Revolução Chinesa, né? Quando perguntaram se levavam as armas ou levavam lá agora me fugiu aqui, a máquina lá de reproduzir jornal. Sim. O Mao Tse-tung disse, olha, leva a gráfica. Leva a gráfica, deixa as armas. Mimeógrafo. Mimeógrafo. Então é importante a gente ter essa clareza que nós temos que pensar e fazer uma conversa. E esse espaço aqui está aberto para todo mundo. Para todo mundo. A gente concorda ou não com a pessoa, mas tu tem que ouvir até para te conseguir estabelecer um debate, para as pessoas verem qual a diferença. E olha, você tendo um espaço, que pode ser uma arena, né? Uhum, uma arena, onde a gente saia dessa polarização, inclusive essa ideia de que é o bem e o mal que estão em jogo, e poder trazer para dialogar é um grande ganho. Acho que isso vai ser uma grande contribuição. No meu ponto de vista, nós ainda estamos lá no século passado, ainda distribuindo jornalzinho na porta-fábrica. A gente tem que repensar isso. Tá bom? Muito obrigado, Pedrito, pela minha parte. E foi um prazer ter o Edson aqui. A gente vai começar mais vezes fazer esse trabalho. Acho que é importante a gente manter esse trabalho, né? Acho que esse assunto da geração Z já vamos deixar aqui já de pauta para o próximo, até porque o trabalhador, a pessoa que está em casa, tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas que até eu mesmo tinha e hoje saí aqui com muito mais lucidez. Então foi um prazer, Edson, te receber. Obrigado. Espero que você volte. Esperamos, né? Que ele volte para que a gente debata mais sobre esse assunto de interesse do trabalhador. Se quiser deixar algum recado final aí, por favor. Bom, agradeço a oportunidade. Acho que o projeto A Voz Popular é um projeto pujante, um projeto que tem um potencial muito interessante aqui na região, e acho que o sindicato, sendo parceiro, dialogando, ocupando esse espaço para poder se expressar também, vai ser fundamental, né? E não tenho dúvida que uma coisa é tu atingir, né? Tu ter redes para atingir, é o pescador, né? Tu ter rede para atingir o máximo de pessoas ao mesmo tempo com uma mensagem. Agora, absolutamente nada substitui o dia a dia, como é que é? O tete-a-tete. O tete-a-tete. Né? O tete-a-tete é um processo que te permite entender melhor, inclusive, perceber melhor, né? E aí ter oportunidade de ter, né, as entradas ou não para chegar à tua mensagem. Né? Então, isso é fundamental. Então, a organização no local de trabalho, ela continua e será sempre essencial na relação, né, entre a atividade do sindicato e as demandas dos trabalhadores, né? Isso incrível. E dizer que está certo, para encerrar então, que nós precisaríamos de um grande movimento hoje no Brasil, meu ponto de vista, né? Porque não temos ideologias
tantas ideologias no campo progressista, no campo sindical progressista, que justifique ter tantas siglas de centrais sindicais, por exemplo, né? Acho que o tempo é outro e precisa haver um grande movimento de unificação, né? Unificação sindical, porque, em verdade, e ao cabo, a função do sindicato é uma só. É defender a classe trabalhadora, é defender os interesses dos trabalhadores. Então, o que justifica tantas siglas assim, né? Não vou entrar em detalhe, mas, enfim. E dizer que o sindicato, o nosso sindicato, também teve uma participação importante, né, na manifestação que ocorreu no último domingo em Porto Alegre, né, contra a PEC da bandidagem e contra a anistia. Jamais, né? Ao menos essa e parece que houve um aproximar da primavera, e esse aproximar da primavera meio que está despertando e aflorando, né, a necessidade. E eu fiquei impressionado, vou encerrar, porque a gente estava lá, nós não somos partido político, nós somos da sociedade civil organizada. E eu foi muito espontâneo, um ato que teve muita espontaneidade, mobilizou gente de muitas matrizes ou de muitos pensamentos que perceberam, enfim, né, que o que um grupo de extremistas querem tomar de assalto o Congresso, fazendo alianças com, botar lá dentro o PCC, coincidentemente a gente teve a oportunidade de ver, né, o PCC faz operações na Faria Lima, gente. Faria Lima, essa, que elabora o Boletim Focus, que influencia o Banco Central e influencia os juros do Banco Central, a taxa Selic. Nós três aqui, esse empreendimento, vamos chamar assim, né, que o meu companheiro, compadre Valcir, está fazendo aqui, ele requer muito investimento. Entre botar o dinheiro aqui para ter e botar para especular, o que rende mais? Então, quem está lá na Faria Lima, ele quer exatamente 15% de taxa Selic. Meu Deus do céu, eu não preciso trabalhar, só fico especulando. Então, esse é uma grande questão no Brasil e acho que a conjuntura está se abrindo para a gente entender melhor. Agradeço enormemente e estarei disponível para uma outra oportunidade, se assim entenderem. Por favor. Esse é um investimento social, 3 câmeras, 2 TVs. E muita vontade, né, E Valcir? muita vontade, então estamos juntos. Veja bem, né? É realmente uma diversão coletiva. Podia estar especulando. As TVs compradas em 14 vezes na Magazine Luiza, viu? Que estão fazendo propaganda assim. Sem ganhar nada ainda, né? E já está atrasado, vamos ter que pagar. Muito bem, mas a gente está doando aqui o que é de mais precioso, que inclusive se compra, né? Que é o nosso tempo. Estamos dedicando o nosso tempo para esse projeto e a Voz Popular agradece a sua audiência. E voltamos logo mais, né? Com mais informação para você, trabalhador que nos acompanha.